Título do trabalho: Sólidos de Platão e a Matéria, uma ligação filosófica entre matemática e química. Capítulo 1. Um pouco da história de Platão. Platão nasceu no ano 427 a.C., em Atenas, na Grécia, e foi um dos mais importantes filósofos da história e um dos escritores mais conhecidos que já existiu. Seus pensamentos serviram como base para a formação da filosofia. Ele se tornou aluno do conhecido filósofo Sócrates, com quem mantinha conversas sobre aspectos relacionados à política e à vida. Em 399 a.C., Sócrates foi condenado à morte, acusado de corromper os jovens com seus ensinamentos. Platão então deixou Atenas e viajou por vários países, visitando a Itália, o Egito e o norte da África, onde estudou todos os tipos de assuntos, se apaixonando pela matemática. Para Platão, a matemática seria a chave para desvendar os segredos do universo. Uma das contribuições de Platão para a matemática são os chamados poliedros de Platão. Capítulo 2. Poliedros de Platão. Os poliedros são sólidos geométricos cujos lados são formados por polígonos. O encontro entre duas faces do poliedro é chamado de aresta, e o encontro das arestas é chamado de vértice. Existe uma classificação especial de poliedros, chamada poliedros de Platão. Recebeu esse nome porque foi Platão quem primeiro identificou esses poliedros. Registros apontam que os pitagóricos conheciam os poliedros e os egípcios utilizaram alguns desses sólidos na arquitetura e em outros objetos que construíram, mas foi Platão quem observou e estudou detalhadamente as propriedades desses sólidos, demonstrando que só há 5 deles. As características desses sólidos são: primeiro, todas as faces são polígonos regulares, ou seja, são polígonos que possuem todos os lados e ângulos iguais. A segunda característica é que eles são convexos. A terceira característica é que a soma da quantidade de vértices com a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas somado com 2, ou seja, vértice mais faces igual a aresta mais 2. Os poliedros de Platão são o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Capítulo 3. Poliedros de Platão e os elementos da natureza. Na tentativa de explicar qual a natureza da matéria, surgiram várias teorias. A mais aceita, no século V a.C., seria que tudo que existe no universo era composto por 4 elementos principais: terra, fogo, ar e água. Esses elementos poderiam ser divididos e subdivididos até que se chegaria à menor partícula, chamada átomo. Platão tinha se apaixonado pelos poliedros que ele havia estudado e não entendia por que esses magníficos sólidos não estavam visivelmente presentes na natureza. E aí ele chegou à seguinte conclusão: é que os átomos que formavam os elementos da natureza teriam formado de seus poliedros. Por exemplo, o tetraedro, que é o poliedro de menor volume, seria o átomo do fogo, que é seco. Já o icosaedro, com maior volume, seria o átomo da água. O hexaedro seria o átomo da terra, porque suas faces quadradas dariam maior estabilidade. E o octaedro, por possuir pouca estabilidade, seria o átomo do ar. E o dodecaedro seria a partícula do universo, porque tem 12 faces que representam o zodíaco. Capítulo 4. A matéria como conhecemos hoje. A teoria dos 4 elementos indivisíveis foi considerada mais correta pela humanidade durante muitos séculos, até que o químico francês Antoine Lavoisier, no século XVIII, conseguiu dividir a água em oxigênio e hidrogênio, derrubando a teoria dos 4 elementos. Durante suas pesquisas, ele ainda conseguiu provar a existência de 33 elementos diferentes. No início do século XX, os físicos Rutherford e Bohr provaram que o átomo não era indivisível. Ele é formado por um núcleo que contém nêutrons e prótons,
e por elétrons que circundam o núcleo de forma semelhante às órbitas dos planetas em torno do Sol. Hoje, a ciência define que um elemento químico é o conjunto de átomos que possui a mesma quantidade de prótons em seu núcleo, chamado número atômico. São reconhecidos oficialmente cerca de 118 elementos químicos que foram organizados num conjunto que é conhecido como tabela periódica. Os elementos químicos se combinam em ligações químicas formando as moléculas. Assim é formada toda a matéria. No corpo humano, por exemplo, que é formado por moléculas biológicas, os elementos químicos mais abundantes são o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Eles podem se combinar facilmente, formando uma grande variedade de compostos. Avanços tecnológicos ocorridos a partir da segunda metade do século XX permitiram a descoberta de partículas subatômicas e até de antimatéria. Essa história ainda vai muito longe. Os estudiosos do tempo de Platão acreditavam que o fogo, a água, a terra e o ar formavam tudo o que existe, e eles não estavam tão errados assim. Hoje sabemos que eu, você, as pedras, as estrelas ou qualquer outra coisa que dê para imaginar são o resultado de alguns poucos ingredientes e da forma como eles interagem entre si.